Deus, vocês têm tudo na apostila, então eu queria pedir o contrário. Em vez que você se concentrasse na apostila, deixa ela de lado, você vai ler em casa, eu vou falar idêntico tudo que está ali agora. Eu quero que você se fixe no sorriso desse jovem. Quero que tudo que eu for falar, você se imagine no lugar dele e você possa, através da vida dele, se apaixonar por Jesus do jeito que ele se apaixonou e que continua apaixonando centenas e milhares de jovens no mundo inteiro. Apresento-vos Guido Vital França Schoper. Alguns dados dele, para entender quem é esse jovem. Dados básicos. Nasceu em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, lá na praia, em 22 de maio de 1974. Aí tem todos os sacramentos, né? Quando ele recebeu os sacramentos. Família normal. Ele nasceu de um pai médico e de uma mãe que se dedicava também à evangelização. Ela tinha um grupo se reunia uma vez por mês na casa dela para rezar, né? No Cenáculo Mariano. E ele cresce nessa realidade. Aí cursou ensino fundamental, ensino médio, até aqui, como a gente, tudo tranquilo, certo? Então, nós temos na frente, agora, um exemplo de um jovem normal. Brasileiro, inclusive, né? Que aí dá para se identificar melhor. Eu estou falando de um italiano de 1800, né? Estou falando de um jovem que nasceu em 74, mas morreu em 90 e pouco. Então, é bem recente, assim, né? Tá bom que para vocês é outro milênio de novo, né? Novamente, mas é bem recente. Então, vamos agora entender quais são os traços fundamentais da vida dele. Os traços que marcam a infância e a adolescência do Guido são de uma criança e jovem saudável com gosto pela praia. Adorava o mar, adorava pegar prancha de surf e ir lá no meio das ondas. Quem de nós aqui não gosta de esporte? Tem um que faz esporte, outro que faz outra coisa, mas todos nós gostamos de, pelo menos, ou assistir alguém fazendo, né? Ou a gente fazer esporte. A paixão dele, como ele nasceu na praia, era surfar. Então, tinha um momento livre, pregava a prancha com os amigos e ia lá, surfar. Só que desde pequenininho, quando ele confiava para a mãe, assim, falava com a mãe, falou, mãe, um dia eu gostaria de ser salva-vidas. Ele estava no mar, né? Falava, um dia vou querer ser salva-vidas. E aí, os pais, né, eram pais fervorosos, iam na missa no domingo, levavam sempre os filhos, rezavam às noites, né, rezavam o terço, em família e tudo mais. E aí, na juventude, Guido começou a chamar os seus amigos para Cristo. Seus colegas, seus amigos de surf, seu grupo de amigos. A primeira coisa que ele convidava era para fazer o crisma, que é comum, né? Depois dos dois sacramentos, se some. Não. Ele falava, não, vem fazer a crisma. Convidava os amigos a fazer a crisma. E a participar do movimento sacerdotal mariano, que é o cenáculo que a mãe tinha na casa deles, uma vez por mês. Tudo que ele fazia se entregava corpo e alma. Que vocês estão cheios de vida, né? De energias. Então, é típico dessa idade como se fala, querer a tudo, querer fazer algo grande, sonhar alto, né? É típico, porque vocês têm muita força e muita inexperiência devido à idade, mas é típico da adolescência, dessa fase de vocês, querer gastar a vida por alguma coisa valiosa, por alguma coisa que vale a pena. Então, aqui, o primeiro passo, nós iremos ver como o Guido encontrou seu arco. Ele é a flecha que tem um destino, tem um norte, tem uma missão a cumprir, e encontrou o arco certo para que essa flecha pudesse ser bem aproveitada e chegar no alvo que Deus pensou para ele. Então, o primeiro passo é o convite dos amigos. Então, quem aqui não convida outros jovens para o retiro? Faz ficha, convida os primos, convida o colega de escola, né? Então, até aqui, vê que é tudo normal. Igual ele, você está convidando os seus amigos. Você não está convidando, dá para convidar. Então, é normal. Nada de, né, milagroso, milagres voando, tal. Não tinha bilocação, não tinha estigma, nada disso, tá? Normalíssimo, que nem você.
E aí, ele continua estudando, né? Aqui eu falei, né, que convida os amigos, crescendo, aquilo até todo bonitinho, elegante, assim, porque acabou de se formar em medicina. Ele queria salvar as vidas e entendeu que um caminho para salvar as vidas era ser médico. Então, tá bom, o pai também era, acho que já cresceu um pouco no ambiente do pai, e ele sonhou também como pai ser médico. Então, ele estuda, se aplica, né, faz essa faculdade de medicina em Rio de Janeiro. E ele faz medicina como clínico geral, ele não se especializou em nenhuma área, porque ele achava bom conhecer um pouco de tudo do corpo humano, poder ajudar a pessoa um pouco em todas as áreas, né? E permitir avaliar o paciente como um todo. Porém, ao mesmo tempo, era um desafio, por quê? Porque imagina, você tem que se manter atualizado em todos os órgãos do corpo. Se você se especializa numa área, você aprofunda só aquela área, mesmo sabendo como funciona o corpo todo. Mas ele queria saber um pouco de tudo, então tinha que se manter informado em todas as áreas. Enquanto ele ia se formando, claro que tem o estágio, né? Então, ele se dedicou ao atendimento dos pacientes com HIV, os aidéticos, no Hospital Evandro Chagas, né? E aqui tem um testemunho bonito. Lembra que eu falei que ele participava do grupo da mãe, que ele gostava de convidar os amigos, né? Envolvia os amigos para que eles conhecessem Jesus? Aqui tem um relato importante. Certo sábado, rezava o terço e pregava para uns pacientes. Rezava o terço, assim, o Pedrinho, normal. Estava rezando para uns pacientes. Entre eles havia um travesti, HIV positivo, que, tocado pela graça, se arrependeu da vida que tinha levado e abraçou a fé em Cristo. Esse idético não era batizado. No domingo, na presença de sua mãe, que chorava copiosamente, esse idético recebeu das mãos de Frei Anselmo, dos três menores, o batismo, unção dos enfermos, comungou o corpo de Cristo, pediu ainda um terço para poder rezar a Nossa Senhora e na terça-feira seguinte fez a sua Páscoa. Morreu. E o Guido simplesmente rezou por essa pessoa e evangelizou esse travesti. Lembro aqui que não tem missão da lei no Rio de Janeiro. Ninguém explicou para ele que Jesus está no pobre, o carisma da missão Belém. Rezando, vida de escuta a Deus e vida de oração, intimidade com Deus, levou ele a querer trazer esse homem perdido para Deus. Ele viu, imagina, gente, alguém doente de HIV. A imunidade está lá no chão, está baixíssima. Um resfriado, né, complica a saúde da pessoa. Então, ele consciente que esse homem ia perder a alma dele depois de uma vida de prostituição, ser travesti, né, prostituição, drogadição e tudo mais, ele falou para ele de Jesus e esse desejou o batismo. Ele recebeu tudo de uma vez. Batismo, unção dos enfermos, comunhão, começou a rezar o terço, e aí ele estava pronto para ir para o céu. O Senhor chamou ele no momento que ele estava pronto. Simplesmente pela fala do livro. Depois, acho que é isso, no ano em que se formava em medicina, iniciou o grupo Fogo do Espírito Santo com o padre Georgiano, que é da renovação carismática e é o diretor espiritual dele. Então, imagina você no último ano de medicina, com TCC até aqui para estudar, você tem as provas do último ano, mas o TCC para fazer, o estágio para continuar, e ainda você assume o compromisso de um grupo de oração da renovação. Não sei se eu teria aberto, eu teria falado, peraí, olha, vem. Olha a sede desse jovem também de comunicar esse fogo que ele tinha de amor por Jesus por outros jovens. Então, junto com o padre espiritual dele, abre o grupo de oração. Entre tantos dons e virtudes, não porque era melhor, pela vida de oração, Deus potencializou os dons dele, que todos nós já temos, e Deus lhe deu o dom da palavra. Então, aqui tem uma imagem, depois deixei um link na apostila para vocês assistirem ao vivo a uma palestra dele do grupo de oração sobre os anjos. Aqui ele está falando dos anjos da guarda. É o único vídeo que tem, real mesmo dele. E aí, nas suas pregações, ele falava como
profeta com autoridade, inflamado pelo fogo do Espírito. Imagina escutar ele, como você iria sair de uma palestra dada por ele. Falava com uma propriedade, com conhecimento que vinha da experiência e intimidade com Deus. O segredo não era melhor que eu, nem melhor que você. Somente tinha mais intimidade que eu e você. Por isso a pregação dele era tão eficaz. Citava a Sagrada Escritura como poucos. Amava tanto a Bíblia que ficava lendo essa Bíblia e lembrava de cor os versículos que eram mais fortes. E usava esses versículos para evangelizar as pessoas. Tinha um imenso amor pela palavra de Deus. E aí fala aqui que citava salmos e trechos de cor. E aí, era forte porque ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. A famosa, se um prega o que vive, vive o que prega, coerência. A pessoa olhava para ele e nossa, esse sim que é, né, de Deus. Fala e vive. Não só fala, fala todo mundo é capaz, mas ele fala e vive. Então, quem vivia com ele percebia isso. Ardendo de zelo por Deus, dizia a verdade direta e claramente. Dizia o que tinha que ser dito. Não falou por o idético, olha, tá tudo bem, pode continuar com essa vida, Jesus é bom. Mas, certeza, ele abriu os olhos dele. Cativou para Jesus, não falou a verdade. Desse jeito você vai perder a sua alma para sempre. Deus te espera no céu, né? É só você dar esse passo, mostrar os passos para as pessoas, né? Mas sem faltar com caridade. Então, aqui temos o segundo passo. Lembra qual era o primeiro? Primeiro passo, ele convida os amigos. Segundo passo, é forte o desejo de salvar as pessoas. Primeiro como médico, depois evangelizado no hospital. E também no terceiro, no ano da formatura, quando eu estava terminando a medicina, não pensou nele mesmo egoisticamente, que tinha que fazer o TCC, mas ele pensou nos jovens que precisavam receber o Espírito Santo, através da RCC, né, da Renovação Carismática. Então, como ele estava sempre saindo de si, fazendo algo bom para os outros, Deus falou, peraí, já que ele quer me anunciar, vou potencializar nele o dom da palavra. Então, a pregação dele tinha o poder de converter as pessoas, de impactar as pessoas, né? E impactava ainda mais pela coerência de vida que ele tinha. Um dia, vê como é importante a palavra, é Jesus que vai falar ao seu coração, não é nenhum outro, Jesus. Ele leu Lucas 18, 22, que dizia assim, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ele pensou, bom, estou morando na casa dos meus pais, não posso vender a casa dos meus pais porque é deles. O que eu tenho de meu? O que ele tinha dele? Prancha. A prancha. De propriedade dele, assim. Ele falou, a única coisa que eu tenho, o meu nome, é o meu diploma de médico. Então, decidiu dedicar a medicina aos pobres, mas ainda não aos pobres, mas pobres. Primeiro passinho, aos pobres. Deixou casa, pai, mãe, família, amigos, para seguir Jesus. Ele estava ainda naquele hospital lá que falamos, da, não sei quem, da Chagas, né? É um cara famoso, Evandro Chagas. E aí, ele se transfere na Santa Casa de Misericórdia, de 99 até 2001. E aí ele começou a trabalhar em ambas, na Clínica dos Aidéticos e na Santa Casa. E aí o que aconteceu? Eu estava na Santa Casa, trabalhando como médico, e o pessoal convida ele para a pastoral da saúde. Ele só está sendo médico, né? Mas tem uma pastoral da saúde. Então, convidar, elas viram essas integrantes da pastoral a maneira carinhosa com a qual atendia os pacientes. Vocês já foram no postinho? No seu postinho de vocês. Depende de quem você encontra, não é? Você vai lá para ser atendido. Às vezes as médicas lá, as enfermeiras têm paciência, às vezes não.
Vai fazer a coleta na sala da coleta. Sala da coleta. Não sei, próximo. Você não sabe nem onde é a sala da coleta, não é? Tá. Mas, bom, ele, atendendo os pacientes, tinha essa maneira carinhosa. Olha só. E aí, essas mulheres da Pastoral da Saúde convidaram a participar da missa e aceitou e começou esse laço com essa Pastoral da Saúde. Lembra o que ele gostava mais de fazer? Surfar. Quando você acha que ele ia surfar? Na semana, se ele trabalhava a semana inteira. Chuta. Final de semana, domingo. Beleza. Quando ele, quando ele se engajou na Pastoral da Saúde, havia algo diferente nele. Esse grupo ia todos os domingos à Santa Casa visitar os doentes e passava a manhã lá. Mas o Guido, para ficar com esse grupo e atender os pacientes, então aqui era a pastoral dele, não era o médico apenas. Já era parte da evangelização dos doentes. Ele abriu mão do surf no domingo. Olha, hoje, para você estar aqui, você abriu mão de alguma coisa. Imagina se você tivesse o campeonato de futebol, o campeonato de não sei o quê, do esporte que você está fazendo bem hoje. Ia falado, não, eu renuncio. Eu não vou. Claro que aqui não é uma pastoral, a gente não dá. Assim, mas imagina, tenta se colocar na pele dele, porque não tem. As condições são as mesmas, né? Então, ele renunciou ao esporte aos domingos. Então, ele entendeu esse passo, que ele tinha que sair de casa e ter uma radicalidade maior através desse trecho de Lucas 18, 22. Qual é a palavra que nos move? Qual é a palavra que nesse mês mexeu comigo e me levou a dar um passo diferente, que eu nunca dei? Pode ser que tenha, pode ser que vai vir. E aí, atuando como médico na Santa Casa, aqui, atuando como médico na Santa Casa, testemunhava sua fé. Vivia conforme os valores cristãos, da cordialidade, da temperança, não é um homem exagerado, de caridade, de justiça. E aqui tem o outro testemunho. Enquanto pregava para os doentes, olha que ele prega também para os doentes. Não basta ele ser médico, não basta ele falar de Jesus e evangelizar, ele prega para os doentes. Tempo que deram mal para fazer isso, vai pensando na rotina dele. Disse a uma senhora que por causa de um problema neurológico já não andava mais. Você tem uma paciente, uma senhora idosa, que não anda mais por um problema neurológico na sua frente. Olha o que ele fez. Ele falou para ela bem assim, na hora do Big Brother, em vez de ver esse programa que não te acrescenta nada, reze o terço e peça a graça que você tanto deseja. Bem claro? Assim ela fez. Em algumas semanas, para a glória de Deus e a alegria de todos nós, que é o amigo dele que conta, aquela senhora foi andando para a missa dominical na capela da Santa Casa. Andando. O terço. Ele falou, chega esse Big Brother, não vai te acrescentar em nada. Troca Big Brother com o terço. O que eu poderia trocar por terço? Pergunta. Depois, ele seguia a carreira médica. E aqui, nesse tempo, também ele namorava. Não é um ET. Namorava. Aqui ele não fala de ser padre, não fala de ser nada. Só estava se doando cada vez mais aos outros, aos doentes, aos que estavam longe de Deus. Só uma sede imensa de se doar, de não pensar em si. E ele falava, algo me puxava para alguma coisa que não sei exatamente o que era. O cara fazendo tudo isso deveria já estar feliz. Chega, né? 2 clínicas, pastoral da saúde no domingo, vai na missa, grupo de oração. Reza com a mãe lá no grupo, acho que depois, quando tinha um grupo, eu frequentava também. Gente, pregação para preparar. Quando você está no grupo de
renovação carismática, você começa a ser conhecido, eles te chamam para cá e para lá para pregar. E prega para os doentes, prega para jovem, prega na praia. Pregava na praia também. Quando ia pegar a prancha, não era só para ele desligar, agora você fala. Se ele encontrasse alguém na praia, longe de Jesus, ele não perdia a ocasião para falar dele. Quanta gente a gente encontra no dia a dia? Será que toda a minha conversa é sobre Jesus? Ou para puxar assunto para Jesus? Ele nos abre o caminho. Ele falava para todo mundo de Jesus, puxava assunto para chegar em Jesus. Aqui é uma foto real dele, a prancha dele e a praia de Copacabana. Então, beleza. Até aqui, ele deu 5 passos. Até aqui, vimos o que ele fez. Você acha que ele parou por aqui? Não. Não. Ele foi para onde? Para Canção Nova. Quem de vocês já foi para Canção Nova? Eu nunca fui. Quando alguém de vocês foram de novo, me convida, tá bom? Aceita o convite. Então, no retiro da Canção Nova, ele abriu lá, eu escutei um padre, aqui, ouviu um padre pregar a seguinte passagem bíblica, Tobias 4:7. Não desvieis o vosso olhar do pobre, e Deus tampouco se desviará de ti. Como? Ele não estava já sendo médico para os aidéticos? Não são pobres? A Santa Casa já não é uma realidade. Ele se sentiu tocado por essa frase. Tipo, ele não leu assim, já estou fazendo. Deixou que essa palavra do Evangelho questionasse ele mais ainda profundamente. E ele refletiu quantas vezes havia desviado o olhar dos pobres. Talvez era tudo dedicado dentro do hospital, passava na rua de repente e ele ignorava o pobre. Também porque não fazem, né, formação para a rua. Ele não sabia, talvez, direito, assim, como abordar alguém na rua. Então, essa palavra tocou muito o coração dele. E pediu perdão a Deus. Ele pediu, Jesus, me ajuda a cuidar dos pobres. Não sei como fazer, me ajuda. Tu me pedes isso, você me pede isso, Senhor. Como se fará isso? Me ajuda a entender. E aí, o que acontece? O que você acha que aconteceu? Quando a oração é de coração, Deus responde e coloca situações para isso acontecer. Ele queria de todo o coração viver essa palavra. Então, ele conheceu as irmãs da caridade, que são as irmãs de quem? Deus. Não, o nome Irmãs da Caridade são as freiras de quem? A gente assistiu o filme dela no chamado. De Santa Teresa de Calcutá. As irmãs dela, né, as freiras dela, chamam Irmãs da Caridade. Então, ele conheceu essas missionárias e aí começou o trabalho com essas irmãs e começou a atender quem? Onde que essas freiras vão para o pastoral delas? Bom, no contexto local, sim, mas qual que é a pastoral delas? Elas vão para onde? As ruas. Muito bem. Então, ele começa, não se importa, o Maranatá vai fazer encontro delas. Vai chegar os jovens agora. Então, começou a atender os pobres da rua. Mais uma coisa. Já estava fazendo tudo aquilo que falamos até agora. Tem mais tempo para arrumar, para ir nas irmãs da caridade e ir com elas para a rua. Assim, o trabalho da pregação da palavra de Deus no grupo de oração se somou ao trabalho de médico junto aos irmãos. Mais uma coisa. Não falou, não, estou ocupada. Não posso. Não estou cansado. Não estou com sono. Oração, alma, paixão, amor por Jesus. Te faz sair de você, não importa o sono, não importa o cansaço, não importa nada me custa, porque é por Ele, é Ele que me impulsiona. Eu preciso comunicar a esses pobres que existe uma esperança. Podem sair de lá. Sexto passo, então, Canção Nova. Lê esse trecho de Tobias, se dirige aos pobres de rua. E aqui ele era um raio de São Belém. Por quê? Quem que faz? Vocês já conhecem muito do carisma, vão fazendo as formações nos grupos, mas o que ele fazia? Ele estava dentro dessa realidade e ele chamava o jovem de grupo de oração
para conhecer os irmãos de rua. Chamava os médicos da Santa Casa para ajudar os pobres de rua. Chamava as mulheres da Pastoral da Saúde para ajudar os irmãos de rua. Se tornou o raio uma ponte entre o centro, que são os pobres, e o ar externo, e esse povo que estava trabalhando, né? Sendo médico, sendo enfermeira, sendo alguma coisa, sendo um jovem normal. Puxou eles para o lar dos pobres. Perfeito raio. Se fosse no Missão Belém, ele seria um raio. E aí, vou contar esse outro relato. Havia um homem que estava muito grave. Tinha uma doença que afetava o sistema imunológico. Seu corpo estava todo chagado, como que queimado. Já viram uma pessoa queimada? Ou com uma cicatriz de queimadura? Isso. Então, imagina o corpo todo desse jeito. Sua pele tinha saído quase toda. Imagina um cara sem pele. Guido falou com ele sobre o sacramento da confissão. Mas aquele homem não queria se confessar. Dizia que não matava, nem roubava. Por isso não tinha pecado. Se eu não matei, não roubei, por que eu vou me confessar? Fala de muitas pessoas hoje, né? O que o Guido fez? Ele falou, olha, eu também não mato nem roubo, mas estou cheio de pecados. E começou humildemente a contar os seus pecados para aquele paciente. Este, arrependido, aceitou se confessar. E além de se confessar com Frei Anselmo, recebeu a unção dos enfermos e a Eucaristia. Em uma semana, suas feridas sararam e na outra recebeu alta. Esse não morreu, graças a Deus, né? Mas ele recebeu alta, porque a confissão é um sacramento de cura. Unção dos enfermos, sacramento de cura. São os dois sacramentos de cura que temos na igreja. Ele viu a pessoa doente fisicamente e apegado ao pecado interiormente, mostra o caminho, os dois sacramentos de cura. Outra vez havia uma mulher com o corpo tomado de feridas e erupções, mas o tratamento não estava apresentando melhoras. Guido e mais alguns se puseram a rezar por elas. Em alguns dias, suas feridas tinham secado totalmente. Então, a intimidade com Jesus era tão grande, porque ele estava sempre doando-se, sempre, continuamente doando-se para alguém, que Jesus começava a agir por meio dele. E aí, a oração dele de coração, feita de coração, era ouvida por Deus. Aí as pessoas eram curadas, ou tinham melhoras, ou se convertiam. E aí, que já falei, aqui também, acho que antes. Aqui. Lembra que levava os médicos da Santa Casa para ajudar os missionários da caridade? Um dia, uma dessas médicas, vendo o trabalho que ele fazia, falou para ele, por que você não lê o livro Francisco de Assis, de Inácio Larrañaga? Que é exatamente esse livro aqui. Se você ler esse livro, vai fazer muito bem. Pode ser um livro indicado também para projetos de vida, tanto a imitação de Cristo, quanto o Irmão de Assis. Eu li também na juventude esse livro. É a vida de São Francisco, por nada chata e muito humana. Muito, muito humana. Ele passou dificuldades da gente, ele tinha as crises da gente. É um São Francisco muito humano. Ele leu esse livro. Por que a gente fala de ler livro? Porque é bonito, porque vocês se tornam inteligentes? Não. Escuta o que aconteceu com ele lendo esse livro. Esse livro foi uma grande luz de Deus em sua vida. Ao ler e fazer suas orações, tendo lido o livro, escutou em seu coração: levanta-te, serás sacerdote para a minha igreja. Em oração, sentiu isso. Depois de ter lido o livro, tá bom. Mas em oração, levanta-te, serás sacerdote para a minha igreja. Sentiu bem forte, bem claro. Guido expressou assim essa voz. Diante daquele que chama, tudo me pareceu pequeno. E essa é a força que me faz caminhar. Tudo me pareceu pequeno. Me quer sacerdote. Mas como? Eu tenho namorada. Não é? Tinha namorada. Aí ele pensou, Deus me chama. Tenho uma namorada e tenho uma carreira médica. Carreira médica já tinha deixado, porque não era para pela carreira que ele fazia isso. Ele fazia muito trabalho voluntário também.
fazer mais a caridade e aqui está a namorada. Essas duas coisas se tornaram pequenas diante da voz que eu chamava. E que tão claramente falou, levanta-te, será sacerdote para a minha igreja. Aqui Jesus está fazendo um chamado para ele de não salvar apenas os corpos. Além, mais ainda, vem salvar almas. E aí, ele sente isso no coração, claro, que né, confrontou com o diretor espiritual dele, e esse fato de dizer, diante daquele que me chama, tudo me parece pequeno, ele alcança aqui a santa indiferença. Lembra do início, do ponto inicial? Se Deus me chamasse a casar, se Deus me chamasse a ser sacerdote no caso dele, o que eu faria? Não, essa voz é tudo para mim. O que importa é o que Deus me pede, a vontade dele, né? Então, casar e ser médico são desejos bons e santos. Teria sido uma coisa boa também. Mas se tornam pequenos diante da vontade de Deus que o chama a ser padre. E o diretor dele o acompanha. Olha o que acontece quando descobre isso. Continua prestando assistência, ok. Aí o que acontece? Que ele não tinha tempo de fazer teologia e filosofia, porque estava até aqui de trabalho, voluntário, de trabalho para cá e para lá. Então, ele recebeu uma permissão especial para fazer somente os últimos 2 anos de teologia dentro do seminário. O restante dos anos ele estudou por conta. Quanto que esse homem estudava? Na vida que ele tinha, no cronograma dele. Tenta pensar no cronograma dele. Quando que esse homem estudava filosofia e quando que estudava teologia? Beleza. Como aluno externo, conseguiu conciliar os estudos preparatórios para o sacerdócio com o apostolado que exercia como leigo. Continuou tudo o que estava fazendo e ele também ajudava o seminarista, curava eles quando tinha doenças. Ele também ajudava o seminarista. E o levava para a Santa Casa. E o que fazia também? Ele levava para a rua e levava sempre para os pobres. Mas aí, gente, agora é a parte linda. Qual que era a preocupação dele? Olha o sorriso desse jovem. O segredo do sorriso bonito. Fazer isso. Se doar, se doar, se doar. Sem reserva, sem medida, sem freio, sem nada. Deus operou muitas conversões e curas através dele. Muitos voltaram à igreja por causa, ou viveu o batismo seriamente por causa dele. Tem um testemunho de uma missionária da caridade que disse essa frase: não media esforços para levar todos a um encontro pessoal com Cristo. Não perdia uma oportunidade de proclamá-lo. Toda a sua conversa era com ele e a ele direcionada. Tinha um diálogo interior com Jesus. Jesus, ajuda essa pessoa. Jesus, me faz perceber o que a pessoa precisa. E levava em oração. Com a palavra ou com o exemplo. Orava por cada um e convidava a receber o sacramento, como já vimos, certo? Nunca, diz uma pessoa aqui que eu conheci, nunca ouvi irritado ou impaciente com ninguém. Só que a rotina dele era corrida. Imagina alguém te parando para ver alguma coisa. Você fica, né, se desvinculando rápido porque você tem coisa para fazer. Ele nunca ficava irritado ou impaciente. Cada um era importante, tratava cada um como único. Sempre tinha tempo para cada um. Pergunta para mim mesma: tenho sempre tempo para cada um? Ele tinha tempo para cada um. Bonito. E agora, gente, quando eu li esse testemunho, eu fiquei sem palavras. Já vimos um monte de cura até agora, né? Mas escuta essa. Pensa no seu cansaço de agora. Tá sentindo todo o cansaço, todo o sono. Você tá fazendo um esforço sobre-humano para escutar a gente falar, não é? E depois você sabe que ainda vai ter a missa deserta, você vai em casa lá às 9 da noite para começar a semana, não é? E já isso dá um desânimo geral, mas vai, meu Deus, tem que começar a semana, né? De repente, semana de prova, não sei, semana de trabalho duro, sei lá, né? Imagina se o homem dorme no teto, aí vai cair no teto. Não, não pode, né? Enfim. Eu falo do meu trabalho, hein, mesmo, senão, cair no teto, eu estava frito aqui. Mas imagina o seu cansaço de agora. O Guido tinha saído de noite, lá de noite, tá? Trabalho extra, horário extra, acabou bem de noite. Saiu da Santa Casa após um duro dia de plantão. Paciente que vai, paciente que vem, paciente que vai, paciente que vem, não sei nem se o cara tinha tempo de comer. Vai, vem, trabalho intenso, chega à noite,
Agora vou para casa, né? Vou dormir. Mas o que aconteceu no caminho? Viu. Olho de amor. Podia não ver, podia ignorar. Ele viu. Um mendigo com a cabeça aberta devido a uma pedrada. Da ferida saíam vermes. Já viu na rua alguém com vermes? Eu vi um com tumor no rosto. Fiquei perto dele, preciso usar a máscara, ele encheu de carniça que dá náusea. É difícil cuidar de uma pessoa que está com esse tipo de doença ou com vermes, porque a carne está podre. Então, carniça é carniça, seja humano, de bicho, é carniça, cheira mal. E é um negócio que você tem que ter muito amor para ficar lá, tem que ver Jesus na pessoa, só você não aguenta. E aí, ele atendeu aquele mendigo com os vermes na cabeça. Limpou a ferida. O que significa limpar a ferida, gente? Só põe lá um negócio que desinfeta e põe a gás em cima, com os vermes dentro? E fazer o quê? Curso de cuidador? Quem fez curso de cuidador? Fez curso de cuidador? Tem que tirar o verme do verme. Claro que joga alguma coisa para eles, né? Viva assim. Por um da cabeça. Você está morta de cansaço. Já é quase meia-noite, se não é hora de deitar, acordou 5 da manhã para ir para Santa Casa, para ir para a clínica. Você está morta de cansaço, ele tira verme por verme do homem. Enquanto fazia isso, falou o que com o homem? O que terá falado? Qual que era o assunto que falou com o homem? Jesus. Falou de Jesus ao pobre homem. Por fim, o mendigo lhe agradeceu e disse: Imagina a hora para tirar os vermes. O pobre falou isso para ele. Agora eu conheço Jesus. Antes já tinha me falado, mas agora eu o conheço pelo que você fez e falou. O que você fez por mim, conheço Jesus, e por aquilo que você me falou sobre Jesus. Esse acho que é o mais forte. Porque quando a gente está cansado, não quer nada com nada, não é? A gente fica estressado, fica impaciente. A gente não quer mesmo, tudo nos estressa, não tá nem aí, não vê hora só de deitar na cama. E ele viu o homem com os vermes na cabeça. Podia ter deixado lá, ter atendido de manhã? Talvez não estava em perigo de vida. Poderia ter deixado, preparei, vou dormir. Amanhã às 5, pega o homem, leva para a clínica e trabalha na cabeça dele, não é? Ele tinha sempre tempo para tudo. Ele entendeu que Jesus pedia agora, naquele momento, para ele, isso, via a necessidade do outro, como o próprio Jesus pedindo para ele. E aí, segundo o testemunho de seus colegas da faculdade, Guido nunca falava mal de ninguém. Uma grande virtude heróica, porque todos nós temos que nos converter, né? E é difícil. Ele nunca falava mal de ninguém. Quando encontrava os colegas de teologia e filosofia falando, comentando o episódio que havia causado revolta, como que ele saía dessas conversas? Desviava o assunto e os levava para uma oração. Deve ter falado que era um cara chato, que era um parede. Não estava nem aí. A missão dele era mostrar o caminho, levar para Cristo. Assim, não permitia que se cultivassem inimizades e semeava a paz em seu ambiente de estudo. Se eu falar mal de outra pessoa, a pessoa que me escuta vai achar ruim a outra pessoa e vai se criar inimizade, um olhar poluído, né, para com a pessoa, tira a alma da pessoa. E ele semeava a paz. Depois ajudava os colegas de faculdade. Os caras tinham todo o tempo do mundo para estudar, gente. Seminarista tem tempo para estudar. Ele estava até aqui de trabalho e ele arrumava tempo para ajudar os colegas nos trabalhos de escola. Eu teria mandado tomar banho em todo mundo. Seu não sei o quê. Você tem tempo. Se aplica, estuda. Ele não faz por retribuição, não faz por merecimento. Ele não mede se o outro merece ou não. Ele ama, ele ajuda. Esse ato de amor para aquele seminarista vai tocar o coração dele. É o efeito do amor que causa na pessoa. Nós teremos pensado, eu sou um folgado, não vou julgar, não. Tinha um grande amor pela Eucaristia, que é o segredo. Eucaristia. Que ele escrevia como remédio para a alma e para o corpo. Amava o jejum, que já está no alto nível, né? Porque a intimidade com Jesus cresceu tanto que não lhe custava fazer jejum, não lhe custava, né, viver essa entrega, renunciava por alguém, oferecia por alguém.
Mesmo em meio às atividades, sempre arrumava tempo para a oração pessoal. Como a gente falou no início, veja no seu cronograma se o seu cronograma é parecido com o do Guido. E se você de verdade não tem tempo para oração pessoal, porque ele tinha tempo também para oração pessoal. Como, quando, não sei, mas ele tinha. E aqui ele gostava de ficar a sós com Deus em silêncio para ouvir a voz do Senhor e se unir a Ele mais intimamente. Num dia de oração, ele escutou essa frase que está aqui, que é o segredo da santidade. Ter um coração aberto. Ele está falando só disso no projeto de vida, coração aberto, coração aberto. Para escutar o que é. O que Jesus está me pedindo agora? Jesus não falou para ele, com 10 anos de idade, serás meu sacerdote. Olha a pedagogia dele para conduzir esse homem. Primeiro, salvar a vida na praia, depois anunciar aos amigos, depois grupo de oração, aí depois sendo médico, depois médico da Santa Casa, médico dos pobres de rua, e daí a pouco sacerdote, depois. Deus não nos mostra a missão toda de uma vez. A gente se assustaria, teria caído para trás dos panos. Ele tinha ainda namorado, Deus deixou que ele tivesse namorado. Claro que provavelmente a direção espiritual ele pegou depois, ou enfim. E também não tinha projeto de vida, não tinha, mas tudo bem. Então, ele sentia a vontade de realizar muitas coisas, era um coração insaciável, um coração que não desejava se doar continuamente. Então, queria ser sacerdote, formar uma comunidade de vida com uma canção nova, estudar no seminário, queria um monte de coisa. Mas ele também aprendeu a aceitar os nãos a algumas de suas ideias. Aprendeu também a obediência. Queria fazer muita coisa. Não, isso não. Também aprendia, né? Não ser tudo fogo assim, né? Mas também aceitá-los, não. Vamos para frente, tem um momento que ele também evangeliza um pouco na rádio. Beleza, tudo mais. Atende no posto médico e atendia mesmo quando solicitado às altas horas da noite. Provavelmente ligavam para ele 2, 3 de madrugada. Qualquer horário. Você tem uma emergência no hospital, Guido, vem cá. Deixa o sono e vai. Eu dormi um pouco, provavelmente. Todo doado, todo entregue. Beleza. Uma vez, vendo o mendigo numa noite fria e meio chuvosa, tirou seu casaco e deu ao homem, ficando só com uma camiseta, no frio. Não sei como que é Rio de Janeiro, ser mais frio do que aqui em Rio Grande, mas Rio Grande tá muito frio quando tá frio. Então, ele tirou o casaco dele, preferiu sentir o frio para aquecer o Cristo que sofria no irmão de rua. Gente, que não precisa ser missão Belém, é evangelho. Evangelho. Ver Cristo no irmão de rua. Uma vez, depois tem um evento da igreja, um irmão de rua faz um escândalo, como acontece, né, que fica no escândalo ali, todo mundo, né, mandando embora esse homem, ele vai lá, dá um abraço apertado, o homem começa a chorar. Parou de esbravejar, se acalmou, e todos ficaram espantados com a atitude do Guido. Vai lá com mansidão, vai lá com amor e calma o homem que estava simplesmente querendo amor, querendo afeto, querendo atenção para si. E agora, finalizando, vamos ver. Aqui já falei do mendigo, aqui falei dos vermes, aqui falei do surf. Era uma empresa pessoal, mas o que foi marcante era o cuidado com os pobres. Entendia que ser médico era um dom que devia usar para ajudar as pessoas. Que dom que eu tenho para ajudar as pessoas? Sou bom em matemática. Posso ajudar os meus amigos de matemática, através da matemática, levá-los para Jesus, convidar para o retiro. Fazer as lições na minha casa e, através disso, levar para o retiro. Qual que é o meu dom? Às vezes, os dons, a maioria, são para ser doados. A gente chama dom para doar. Há muitos amigos, Guido havia externado um desejo. Se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar. O mar, para ele, era a beleza da natureza, era Deus que abraçava ele. Quando ele estava no mar, se sentia abraçado pelo amor de Deus. Então, era o melhor lugar que ele gostava de estar. Não só pelo surf em si, a onda e tudo, mas pelo ambiente. Imagina o barulho da água, o vento, né? Imagina a praia. Não imagina demais, se uma relaxante, não bonito. Mas imagina, né? Essa natureza toda. Com 34 anos de idade, Guido
fez a sua Páscoa no dia 1º de maio de 2009, numa primeira sexta-feira do mês. Por que é bonita a primeira sexta-feira do mês? O que tem na primeira sexta-feira do mês? Tem uma devoção muito importante que vocês podem conhecer, pesquisar, que é do Sagrado Coração de Jesus. É a prática das primeiras 9 sexta-feira do mês. Você se empenha, compromete com Jesus de difundir de falar para todo mundo dessa prática, e ele tem promessa bonita sobre o espalhar essa coisa, e você vai na missa todo o primeiro, além do domingo, claro, né? Você se esforça de ir na missa também na primeira sexta-feira do mês em honra do Sagrado Coração de Jesus. Claro que tem que ser confessado, tem que se preparar, por amor a Jesus, assim, né? Ele morreu nesse dia de sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do mês, ao 1º de maio, mês de Maria, por uma contusão na nuca que gerou desmaio e afogamento. Praticamente bateu a nuca numa prancha. Aqui não está especificado se é dele ou se é de outro, se é uma prancha que estava solta. Mas ele bateu a nuca, desacordou e ele praticamente afogou. Acabou afogando. Essa é a prancha que ele tinha acabado de ganhar, com uma frase bíblica, uma frase evangélica em cima. Está escrito assim: estreita é a porta e apertado o caminho que leva ao céu. Muitos tentarão, poucos conseguirão. Ele ia para o mar com essa prancha que ele tinha ganhado. Então, na missa de corpo presente, o Salmo 115 dizia: é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Ele era um amigo de Jesus. E Dom Orani, que é um bispo de lá, como ele ficou sabendo que ele queria muito ser sacerdote, a gente faltava pouco para ele ser ordenado. Estava no finalzinho da teologia, faltava pouco. Ele pegou, não sei se foi o Dom Orani ou um outro arcebispo, pegou uma estola de padre e colocou no caixão, para que ele fosse, né, com a estola de padre. E depois vocês vão vendo, gente, é demais, né? Coloquei lá as frases que falam dele e as frases que ele dizia, né? E aqui é para você meditar no deserto, é para você mergulhar na vida desse homem, no amor de Deus, assim, né? É muito forte. E ele falava uma frase que bate com o nosso diário: o que mais devemos pedir a Deus é o Espírito Santo. Então, assim, eu senti que esse exemplo aqui era uma tradução prática do arco da flecha. Ele encontrou a vontade de Deus e foi com tudo. Mas encontrou por quê? Porque quis se doar totalmente. Quis seguir Jesus. Ele quis se dar totalmente naquilo que era o dia a dia dele. Entrega total no dia a dia. Dentro do dia a dia, intimidade com a palavra e oração, a palavra foi abrindo caminho e guiando, iluminando ele nas escolhas que ele tinha que fazer. Até encontrar. Não, é isso mesmo. Não é bonito? Não é demais? Não é apaixonante uma vida dessa? Quantas pessoas testemunham? Ele rezou por mim, me curou, ele me falou de me confessar, e testemunho para os pobres. É uma vida bonita um dia poder dizer, o Igor, nossa, o Igor começou no Éfata, depois virou Yeshua, e participava do projeto de vida. E todo menino que ele encontrava na escola, e todos os amigos que ele encontrava, ele chamava para o Yeshua. E cada jovem, cada vez mais, gostava de vir para o encontro. E via ele rezava com amor para Jesus, sempre ele tinha uma palavra boa para ajudar as pessoas, tinha um coração generoso, era despojado, tinha que dar uma coisa que doava, né? E depois foi crescendo, aí ele entendeu que o caminho dele era ser, não sei, uma posição por aí, né? Mas ainda não bastava, ele estava, né, desejoso de fazer algo mais, até que Deus, né, virou isso. Aí ele, né, Deus chamou ele e foi pro céu. Nossa, e a gente vai poder dizer um dia, eu conheci o Igor, ele estava lá no Vida de Vida conosco, né? Ele rezava conosco, é um de nós. Que nem o Padre Justo, um dia será santo, né? Demora para acontecer o processo. O Guido é venerável, foram reconhecidas as virtudes heróicas. Uma pessoa que se esforçou muito na pobreza, que era despojado, na caridade e na castidade. Desculpa, na fé, desculpa, não é esmoto não. É fé, esperança e caridade. As 3 virtudes, né? Tem que ter virtude heróica. Então, foi reconhecido como venerável.
Se ele fizer 2 milagres extraordinários, comprovados pela ciência, que é inexplicável, já vira beata e depois sabe. Mas se você quiser, já que um jovem de nós, assim, mais na Copacabana, praia, todo, vai rezando para ele, vai pedindo ajuda no seu discernimento, no seu caminho, né? Porque é um de nós. Só Jesus foi cativando o coração dele, ele se deixou conquistar, procurou existência. Jesus pedia, pedia, pedia cada vez mais, ele não se assustou com o que Jesus pedia. Encontrava força na Eucaristia, no sacramento, na confissão, na vida de Deus. Entendeu? Então, agora a gente deveria ir para a missa. Eu só queria cantar com vocês uma musiquinha que que cantaram no dia da proclamação dele como venerável. Só para a gente também acordar e para ir mais acordados para a missa. Então, pode ficar de pé. Aí a gente vai aprender também o refrãozinho. O ritmo é meio estranho, tá, gente? Tem que adaptar para nós, mas o ritmo é meio estranho, mas a gente vai tentar. Aí a gente aprende o refrão junto. Jesus Cristo, andando sobre as águas, vamos abrir o sol e correndo confiantes no Senhor e o nosso Deus. Já vem para os corações da glória de Deus. Já vem para os corações da glória de Deus. Vamos dar para esse refrão nas palmas? Peraí que eu vou querer colocar o rosto dele bonito. Cadê? Cadê? Ah, queria aquele outro bonito dele sorridente. Gosto muito desse. Esse e daquele outro no início. Esses é olhando para ele. Eita, esse. Um sorriso, tá bom? Então, Pai eterno, eleva aos teus altares, guida o chofer que na terra já tocava ao céu, jovem médico do corpo que inflama os corações para a maior glória de Deus. Prontos? Já vem já tem que possamos viver essa missa de fora com gratidão pelos exemplos que o Senhor nos dá, nos concede nessa terra. São luzes para nós, né? Nos mostra que é possível ser santos e chegar a Ele, encontrando o nosso ar. Amém?